Hoje temos 26 bravos guerreiros aqui. Muito obrigado pela presença. E eu vou começar a compartilhar, já vou começar a apresentar para vocês. Lembrando que quando a turma é cheia, corre o risco, assim, das vezes, algum aluno acabar tendo algum erro no sistema ali, não mostrar para ele a apresentação. Então, se alguém não estiver vendo ou demorar para aparecer, me avisa que a gente tenta dar um jeito. O tema da aula de hoje vai ser descontos. Muitas vezes, na matemática financeira, esse conteúdo é separado e cada tipo de desconto é passado numa aula diferente. Mas eu sei que vocês são excelentes alunos, pegaram a disciplina com maestria e melhor do que ninguém, então eu vou pegar e vou passar todos os 4 descontos numa única aula. Mas vocês vão ver que não é difícil. É mais do mesmo. São fórmulas muito parecidas, só mudam alguns detalhes, e eu acho que é tranquilo para vocês verem, até mesmo porque não faz sentido eu gastar uma aula para cada tipo de desconto, sendo que basicamente só um deles que é utilizado no mercado. Não que os outros não são, mas normalmente tipo um deles é utilizado por quase tudo que for aplicado. Então não vale muito a pena a gente perder aulas por coisas que não se utilizam, né? Se bem que se for parar para pensar assim, boa parte do ensino básico até aqui meio que não poderia acontecer, né? Mas enfim, vamos indo. E eu vou mostrando para vocês, quando chegar no momento certo eu explico qual que é o mais importante, qual que é o mais utilizado e o porquê isso faz sentido. No caso da aula, né, no exercício, na aula de hoje, só vai ter apenas um exercício que é dividido em 4 partes, porque ele é maior, tem uma espécie de situação ali que eu vou pedir para vocês calcular o desconto das 4 formas possíveis. Daí eu vou passar um exemplo para vocês, e no caso, o exercício que você tem que fazer é muito parecido com esse, tá? Então eu acho que não vai gerar grandes dificuldades, mesmo se for ter um gabarito passo a passo para ir seguindo. Mas qualquer dúvida, fico à disposição de vocês, e fiquem tranquilos que esse tópico aqui não é difícil, apesar de muita gente não gostar. Então, vamos começar. Lembrando que se alguém não estiver vendo, me avisa que a gente tenta dar um jeito. Descontos. Então a gente primeiro vai passar aqui sobre as respostas do questionário 4, tá? Que é o questionário da semana passada. Esse eu vi bastante gente engajada tentando fazer ali. E igual eu falei, é mais uma questão da lógica de como que se faz, necessariamente uma dificuldade. Mas eu também vou passar as respostas aqui simplesmente para ajudar as pessoas a verem que não há essa dificuldade toda e para explicar novamente. Às vezes essas revisõezinhas e mostrar os resultados é uma boa maneira de fixar conteúdo, porque vocês já passaram pelo medo anteriormente de verem que não conseguiram fazer e de agora é fixa. Então ajuda bastante. E por último, depois a gente vai ver os descontos, né, que é o conteúdo de hoje, e o exercício resolvido da aula, que ajuda como base e serve ali como parâmetro para resolver os exercícios da própria aula que vocês têm que fazer. Então, resposta ao questionário 4. Novamente, aqui falando novamente que a taxa equivalente, 2 taxas equivalentes, quando aplicadas ao mesmo capital inicial, durante um mesmo período de tempo, produzem o mesmo capital disponível acumulado ao longo daquele período. Existe esse tipo de esquema aqui de igualdade que vocês podem utilizar para resolver o exercício. Não foi exatamente a mesma coisa que eu utilizei nesse gabarito, e eu já explico para vocês. Assim como muitos me perguntaram e afins durante, eu prefiro, em vez de utilizar essa proporção, por exemplo, assim, eu quero converter uma taxa que é, no caso, mensal para trimestral. No caso assim, eu utilizaria esse sinal de igualdade, seria I mais IM elevado a 12 igual a 1 mais IT elevado a 4, certo? Eu posso simplificar esses dois aqui por 4, então vai ficar tipo 1 mais IM elevado a 3 igual 1 mais IT elevado a 1, perfeito? Por que fazer esse tipo de simplificação? Simplesmente para diminuir uma elevação durante a fórmula. Porque sempre vai ter aquele esquema de você ter que ir isolando, 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 10 vezes vai ter que fazer raiz, e tudo isso vai ficando mais complexo e mais difícil. Porque quanto mais operações forem sendo feitas dentro de uma resolução do exercício, mais margem para erro tem e uma coisa que teoricamente poderia ser evitada. Então, se por exemplo aqui, que nem nessa situação, em um trimestre, no caso nós temos 3 meses, eu posso simplesmente utilizar essa lógica. Então, colocar 1 aqui para o IT e colocar 3 para os meses. Do mesmo jeito que se eu estiver comparando meses com semestre, eu também poderia fazer, abre parênteses, 1 mais IM elevado a 12, igual a 1, quer dizer, abre parênteses, 1 mais IS elevado a 2, certo? Seria utilizando esse esquema que está aqui. Só que para simplificar, eu posso simplesmente pegar e dividir os dois, no caso ali, por 2, e tendo igual a 1 mais IM elevado a 6, igual a 1 mais IS elevado a 1. Porque daí, teoricamente, estou mantendo a mesma proporção, porque temos 6 meses em um semestre, perfeito? Se eu comparar aqui no caso IM, que já aqui no caso está elevado a 12, com o ano, que teoricamente já está elevado a 1, nesse caso não faço conversão nenhuma. Mas nos outros eu posso dar uma simplificada para facilitar a vida, perfeito?
Que nem aqui, esse caso aqui, se eu for transformar em dias, que eu acho que eu não fui cruel o suficiente para colocar nenhum para vocês, não lembro agora. Se eu fosse trabalhar nesse esquema, ia estar sendo aqui elevado por 360. Mas se eu quisesse levar aqui por mês, no caso transformar para mensal ou vice-versa, eu poderia simplesmente usar 30 aqui em cima e utilizar um desse lado de cá, perfeito? Porque nós teríamos 30 dias para um mês. É simplesmente o uso de uma lógica ali para evitar que o cálculo fique muito complexo. Mas no caso não sinta confiança para fazer esse método que eu falei, simplificando um pouco, vocês podem pegar e utilizar diretamente esse esquema, que também vai dar certo e o resultado vai ser o mesmo, perfeito? Então, vamos para os exercícios, antes que eu fique falando um monólogo gigante aqui explicando o porquê de converter elevações. Exercício 1. Qual a taxa mensal equivalente a 6% ao trimestre? Então, eu segui aqui esse esquema genérico, perfeito? Eu podia ter simplesmente colocado aqui esse esquema aqui. Mas eu coloquei esse genérico porque vocês podem utilizar a lógica proporcional para resolver esse mesmo problema, sabendo quanto de um período cabe dentro do outro, certo? Que nem aqui no caso, nós estamos falando qual a taxa mensal equivalente a 6% do trimestre. Então, nesse caso, aqui no esquema que eu acabei de citar, nós temos, abre parênteses, 1 mais IM, nossa taxa mensal, que a gente desconhece, fecha parênteses elevado a 3, igual a parênteses 1 mais nossa taxa trimestral, que é o que nós temos, elevado a 1, perfeito? Porque nós temos 3 meses em um trimestre. Se pegar essa lógica, não erra mais esse tipo de negócio aqui e fica bem mais simples a fórmula. Mas vocês também poderiam fazer aqui sendo elevado a 12 e aqui sendo elevado a 4. Porque daí vocês estariam comparando a um esquema anual, porque nós temos 12 meses em um ano e nós temos 4 trimestres em um ano. Perfeito? Acho que, espero, ficou claro. Se não ficou, me perguntem que eu tento explicar melhor, ou mais detalhadamente, ou de novo. Eu só consigo entender isso daí bêbado. Olha, será que realmente entende? Eis a questão. Ou só faz sentido e não entende? Ai, professor, desculpa, mas eu não entendi. Você pode explicar de novo? Claro, sem problema nenhum. Obrigada. Qual parte exatamente você não entendeu? Você quer que eu explique tudo novamente, desde aquela Não, primeira... esse comecinho, só como você montou. Só isso. Entendi, perfeito. Aqui, eu poderia montar... Olha, depois você me mostra a tua técnica ali, Luana, que eu tô curioso. Assim, você poderia montar igual tá nesse esquema que tá aqui. Você pegaria exatamente aqui o que tem em mês, certo? 1 mais IM elevado a 12, e poderia colocar igual a 1 mais IT elevado a 4. No lugar aqui, disso aqui que eu coloquei aqui, desse primeiro esquema, você poderia substituir por aquele ali. E o resultado daria exatamente o mesmo. Só que o que há dentro daquilo ali é um esquema da proporção, no caso, de todos estando dentro de um ano. Pode ver aqui. Em um ano, obviamente, vai estar elevado a 1, porque é a unidade maior, né, de todos. Em um ano, nós temos 2 semestres. Em um ano, nós temos 4 trimestres. Em um ano, nós temos 12 meses. Em um ano, nós temos 360 dias, se for utilizar a lógica matemática que é mais comumente utilizada, beleza? Então, existe toda essa escala proporcional, e por isso que quando a gente coloca essas taxas de igualdade assim, a gente consegue ir isolando até um ponto que a gente descobre a taxa equivalente do outro lado, certo? Só que nem aqui, para evitar aqui ter um 4 e aqui ter um 12, eu simplesmente simplifiquei e dividi ambos por 4. Porque se eu pegar, teoricamente, ali o que está no menor e dividir do maior, o resultado vai ser a mesma coisa. Perfeito? Se eu pegar que nem aqui tem 4 e 12, se eu dividir o 12 por 4, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. Tá? Eu dividi ambos por 4. 12 por 4 fica 3 e, aqui nesse caso, 4 por 4 fica 1. Por isso que aqui está 3 e 1. Se eu conseguir dividir ambos pelo mesmo valor, eu mantenho a proporção. Entende? Muito obrigada, agora eu entendi. Perfeito, esse é o esquema. Mas é importante perguntar até mesmo porque às vezes passa despercebido ou finge que entendeu, fica com vergonha, uma coisa assim, e é complicado porque vai passando conteúdo, e essa é uma coisa que às vezes pode ajudar lá na frente. Então, muito boa pergunta. E sempre pode fazer isso? Olha, tem que tomar cuidado com as regras e as forças que estão agindo matematicamente em cada situação. Tem situações que você pode simplificar. Que nem nesse caso daqui, tudo que está de cada lado está sendo elevado por uma potência. Então, nesse caso, a simplificação nesse tipo de esquema faz sentido, porque assim, resolvendo a mesma situação, fazendo a mesma coisa para os dois lados, eu estou mantendo essa proporção. Mas existem situações onde parece ser a mesma coisa e não. Por exemplo, aqui se tivesse 1 mais IM elevado a 3, mas sem o parênteses, sabe, só o IM elevado a 3, você já não poderia fazer isso tão diretamente assim, teria que fazer algumas coisinhas antes. Mas nesse tipo de situação aqui, onde tudo de cada lado está sendo levado para uma coisa, pode fazer sim. Ah, muito obrigada, então. De nada.
Então, passando aqui para a resolução depois que o esqueminha está montado. Eu basicamente substituí aqui o 6%, dividido por 100 para virar taxa unitária, virou 0,06. Tá elevado a 1, já que já facilita bastante a vida, né? Igual eu estava explicando agora há pouco. Fazendo a somatória aqui, vai ficar 1 mais IM elevado a 3 igual a 1,06 elevado a 1. Fazendo essa elevação aqui, vai manter o mesmo valor que está dentro. E agora, para resolver esse lado de cá que sai a nossa incógnita, eu posso simplesmente passar essa potência que está do lado esquerdo como a radiciação para o lado direito. Então eu peguei aqui esse 3 e passei aqui como raiz cúbica de 1,06. E removo daqui a elevação por 3, perfeito? Então ficou só mais 1 mais IM desse lado de cá, e do outro lado ficou raiz cúbica de 1,06. E agora eu consigo continuar isolando, porque eu consigo tirar essa raiz cúbica de 1,06. Já elevar aqui desse lado aqui por 3 seria algo bem mais complexo. Passando aqui para a linha abaixo, então eu já removi os parênteses, porque não tem mais nada elevando, no caso, nossos parênteses estão no lado esquerdo, então fica 1 mais IM, igual a raiz cúbica de 1,06, que vai dar 1,01961282 e assim por diante, porque é um número bem grande. Para continuar a resolução, é o mesmo esquema que a gente viu até agora. Eu vou pegar o 1 que está do lado esquerdo aqui, positivo, perfeito, e vou passar ele como negativo, tóxico para o lado direito. Daí ele vai pegar aqui e vai subtrair do valor que a gente tinha tirado a raiz cúbica de 1,06. Vai ficar o resultado final, nossa taxa seria de 0,019612 e assim por diante. Esse aqui está em taxa unitária. Se vocês quiserem converter para percentual, basta multiplicar por 100. Eu, sinceramente, não me lembro como eu coloquei lá no formulário, se eu coloquei em percentual ou coloquei em número assim. Mas, de qualquer forma, ambos os resultados estão corretos, perfeito? A diferença é que um tem percentual e o outro está em taxa unitária. O valor, o número e representatividade é a mesma. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Eu tô coçando o nariz que eu tô com rinite alérgica, tá, gente? Então... Tudo certo, professor. Beleza. Talvez eu coce muito mais ainda durante a aula. Exercício 2. Qual é a taxa anual equivalente a 3% ao bimestre? Mesmo esquema. Aqui, podem ver que nós temos aqui um ano. Em um ano, nós temos 6 bimestres. Podem ver que bimestre não está naquele esqueminha que eu mostrei ali no começo. Mas a lógica em si é a mesma. Você tem que basear numa escala proporcional. Mesmo que o bimestre não esteja ali, você tem que calcular quantos desse determinado período estariam dentro do período de referência aqui, que no caso seria um ano. Então a fórmula ficaria 1 mais IA elevado a 1 igual a 1 mais IB, que seria a taxa bimestral, elevado a 6. Perfeito? A ordem de resolução vai ser basicamente a mesma do exercício anterior. Desse lado de cá nós vamos mantendo, e do lado de cá a gente vai resolvendo. Vai ficar aqui a somatória de 1 mais nossa taxa unitária, que vai ser 1 mais 0,03 elevado a 6. Faço a somatória, fica 1,03 elevado a sexta. Passo para baixo, faço essa elevação, nós obtemos 1,194052296529. Pronto. Só que aqui, a parte mágica e maravilhosa é que a gente não precisa praticamente tirar a raiz de nada, porque aqui, como só é 1, esse lado basicamente também está resolvido. Então basta agora eu pegar e mandar esse 1 subtraindo para o lado direito. Perfeito? Porque o lado que tinha elevação, a gente conseguiu fazer essa elevação, o que facilita muito a nossa vida. Vai ficar então aqui embaixo, IA, nossa taxa anual, igual, aqui achei um erro, igual 1 mais 1,194052, assim por diante, menos 1, que vai dar nossa taxa anual aqui de 0,194052296529. Depois eu tiro aqui que isso aqui é um IA, tá? Vou até colocar o mouse aqui em cima. Professor, Pergunte. isso que eu ia falar, que eu achei em todos os exercícios estão errados. Esse detalhe? Aham. Caramba! Ô, coisinha aí. Pois é, eu não sabia se eu tava vendo errado ou se você tinha colocado errado. Não, caramba. Todos como IM. E sim. tem que seguir referente ao que tá no enunciado, né? Tá pedindo Exato. anual, põe IA, é isso, né? Aham. Nossa, aqui embaixo também acontece isso aí. Tá. Ignorem, só sigam a ordem, assim, imaginando que aqui estão as letrinhas corretas lá do I. Mas eu já corrijo isso aqui assim que terminar a aula aqui. Esse tipo de detalhe passa muito despercebido. Mexer com fórmula no PowerPoint é uma coisa complicadinha. Mas enfim, a nossa taxa anual equivalente é 0,94052296529. Exercício 3. Qual a taxa trimestral equivalente a 8% ao semestre? Então aqui nós temos o mesmo esquema. A lógica que fica. Detalhe, nós temos um semestre, que dentro de um semestre nós temos 2 trimestres. Então, por isso que aqui em cima nós temos um 2, e aqui, no caso, nós só temos um, que é a nossa referência semestral. Se eu fosse seguir o esquema lá do começo, aqui seria 4,
e aqui seria 2, perfeito? Mas eu dividi ambos por 2, e dessa forma simplifiquei e evitei que tivesse que fazer mais uma elevação. Então aqui na linha de baixo a gente já substitui diretamente a nossa taxa semestral, que é 0,08, convertida em taxa unitária. Aqui embaixo já fiz a somatória dos dois. Faço essa elevação, que não muda basicamente nada. E aqui embaixo, para tirar essa elevação de 2 que nós tínhamos aqui do lado esquerdo, eu passo como raiz quadrada para o lado direito. Certo? Fazendo aqui a raiz quadrada desse valor 1,08, eu obtenho esse valor aqui. 1,0392304845,4. Perfeito? Então aqui, terminando esse esquema, eu simplesmente passo um isolando. No caso, isolando aqui a nossa taxa trimestral, tá? Não é nosso IA, nosso IT, que deveria estar aqui. E embaixo nós já teríamos quase a resolução, que seria simplesmente subtraindo 1, que obtendo aqui no final nossa taxa equivalente trimestral de 0,0392304845,4. Pessoal, eu queria aproveitar a oportunidade e perguntar para vocês. Todo mundo compreendeu essa lógica de eu tirar a potência do lado esquerdo e passá-la como radiciação para o lado direito? Tem alguém com dúvida nesse tipo de detalhe técnico agora? Tudo certo? Não, professor, tudo certo. Beleza. Se alguém tiver qualquer coisa assim, ficar com vergonha também, pode mandar depois, eu explico novamente, tá? Comigo não tem problema de perguntar 20 vezes a mesma coisa que eu não ligo. O importante é todo mundo aprender, ser aprovado e ter uma turma com 100% de sucesso que todo mundo passou e se formou. Em matemática financeira. Exercício 4. Quanto receberá de juros no fim de um bimestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$6.000 a taxa de 5% ao semestre? Podem ver que isso aqui é um exercício composto. No caso, ele está tanto pedindo para vocês pegarem e fazerem aqui o cálculo de juros, quanto também já fazia até os métodos aqui para conseguir a taxa equivalente. Então, começamos obtendo a taxa equivalente. Nós temos aqui nossa taxa ao semestre e nós temos que converter a taxa ao bimestre, certo? Poderia ser convertido de outros esquemas também. No filme do bimestre, a gente poderia converter para mensal. Mas como aqui eu já coloquei bimestre, eu fiz a resolução aqui como bimestre para tentar simplificar um pouquinho, beleza? Então, nós temos a taxa aqui semestral, perfeito? Como a nossa referência, eu vou deixá-la como 1, para facilitar. Em um semestre, nós temos 3 bimestres, tá bom? Tem que tomar cuidado para não confundir bimestre com trimestre, com quadrimestre e afins. Se não errar nisso aqui, provavelmente acerta ali sem grandes problemas. Então, passando aqui a resolução. Nós temos a taxa semestral, que é 5%, divide por 100, tem a taxa unitária de 0,05. Desse lado de cá, fazendo somatória com 1 elevado a 1. Nós não temos taxa bimestral, então a gente não mexe nela ainda. Passando para a linha de baixo, a gente já fez a somatória. Fazendo a elevação por 1, repete o mesmo resultado. Então, nós chegamos a esse ponto aqui, 1,05 igual a 1 mais essa taxa bimestral elevada a 3. Para resolver isso aqui, nós pegamos e passamos essa elevação de 3 como radiciação para o lado esquerdo. Então, nós vamos ter raiz cúbica de 1,05 igual a 1 mais nossa taxa bimestral. A raiz cúbica de 1,05 é 1,0163 e assim por diante, igual a 1 mais nossa taxa bimestral. Para isolar a nossa taxa bimestral, apesar de aqui nesse caso estar do lado direito, a gente faz o mesmo esquema. A gente pega aqui o 1 que está positivo desse lado e manda ele como negativo para o outro lado. Vai ficar aqui essa subtração, obtendo nossa taxa bimestral no final de 0,0163 e assim por diante, beleza? Nada muito complexo. Só que o exercício não parou por aqui ainda, por isso que tem essas outras duas formulazinhas aqui para conseguir descobrir os juros no final. Então, continuando, nós temos nosso valor presente, que seria 6.000, nós temos nossa taxa, que é a taxa equivalente que a gente calculou no slide anterior, e nós temos o período, que seria um bimestre. Perfeito? Então, aqui, colocando na fórmula clássica de juros compostos, vai ficar valor futuro igual a 6.000 vezes 1 mais a nossa taxa aqui, gigantesca, elevado a 1. Fazendo a somatória, obtemos esse valor aqui de 1,0163 e assim por diante, elevado a 1. Tudo que é elevado a 1, teoricamente, é o mesmo valor, então a gente só remove os parênteses e faz aqui essa multiplicação, obtendo o valor final de 6.098,38. Agora, a última etapa, para descobrir os juros, é valor futuro menos valor presente. Aquilo que você obtém após a aplicação dos juros e aquilo que você tinha no início. Vai ficar, então, aqui juros igual a 6.098,38 menos 6.000, igual a 98,38, beleza? Rendeu um pouquinho de coisa, mas é porque foi só um bimestre, né? Ganhar isso aqui hoje em dia seria uma coisa tremendamente satisfatória, mas é difícil. Perfeito, gente? Então essa foi a lista da semana passada. E agora vamos para o conteúdo do dia, efetivamente. Descontos.
Desconto é uma coisa que eu acho que quem já fez matemática financeira antes, ou já chegou a ver, parecia algo ser um pouco complexo, porque até mesmo porque ele envolve muitos cálculos diferentes para calcular de formas diferentes. Mas em geral é algo relativamente simples. Vamos um pouquinho da teoria primeiro. O desconto deve ser entendido como a diferença entre o valor futuro do título e o valor atual da data de operação, embora seja frequentemente confusão entre juros e descontos, esses dois critérios distintos. Então pense que no caso aqui dos juros, você tem um valor inicial, você aplica os juros e valoriza ele, ou aumenta o valor dele ao longo do tempo. Já o desconto, teoricamente, seria um processo ao contrário. Você está pegando o valor final, que é o valor que tem que ser pago no futuro, e está diminuindo ele para ser pago agora à vista, certo? Entende essa lógica? A ideia de você pagar mais barato quando está pagando antes do que pagaria no futuro. É basicamente esse sentido que está aqui. Os comerciantes, em geral, buscando vantagem na impossibilidade de efetuarem à vista o pagamento de suas compras, assumem o compromisso de fazerem uma certa data futura. Tá, por que isso aqui é útil na vida real? Pense que você tem uma empresa, você faz uma venda a prazo e vai receber aqui somente daqui 2 meses. Você fez ali uma venda a 60 dias. Ou parcelado, seja o que for. Você, como empresário, precisa daquele dinheiro agora porque o mundo tá um caos com o Covid. Daí o que você faz? Você vende essa dívida, certo? Isso tem vários meios no mundo que isso aqui acontece, é chamado de securitização em alguns momentos, que a ideia é simplesmente de você comprar uma dívida para receber no futuro e adianta o dinheiro para quem tem aquela dívida agora, porque a pessoa precisa do dinheiro agora. Em troca disso, você paga um valor menor, né? Então, tipo, você recebe um cheque de R$ 1.000 para ser descontado daqui a um mês e vai pagar a pessoa agora. O justo contigo, que está perdendo o custo de oportunidade cedendo esse dinheiro para a pessoa, seria que você receba um dinheirinho em troca disso. Então você entrega para a pessoa, sei lá, R$ 950, daqui a um mês você saca o cheque e ganha R$ 50, perfeito? Você está meio que comprando o que aquela pessoa vai receber e está pagando à vista ela, então teoricamente você paga um valor menor. É essa operação que é feita aqui quando se utiliza os descontos nesse sentido que está aqui na matemática financeira. Esse compromisso é expresso em documentos denominados títulos de crédito, tá bom? Isso aqui, dependendo do curso que estiver fazendo nesse exato momento, provavelmente vão ter mais contato com esse tipo de situação, explorando ela em algumas outras variáveis aqui. Ou seja, o desconto é o adiantamento de recursos feito pelo banco sobre os valores de títulos, notas promissórias, duplicatas, cheques, entre outros. Então são documentos que representam uma dívida, o banco compra, no caso ele vai receber aquela dívida por você e te adianta o dinheiro à vista para que você possa usar seu dinheiro no seu dia a dia ou comprar besteiras. Por meio dessa operação, o cliente recebe antecipadamente o seu valor correspondente, transferindo assim ao banco os seus riscos. Detalhe, a remuneração aqui não é apenas algo divertido, assim, eu estou pegando aqui, te prestando dinheiro e vou ganhar algo em cima disso. Você automaticamente também está assumindo o risco de levar uma inadimplência em cima daquele documento. Então, por isso que o valor aqui, normalmente o desconto acaba sendo grande. Então, se você tem um cheque de R$ 1.000 por aqui um mês, normalmente você vai ganhar uns 900 em troca dele. A ideia disso é realmente cobrir a chance de levar ali uma inadimplência e acabar não recebendo esse valor no fim das contas, já tendo pago R$ 900 para quem era dono daquela dívida. Então tem toda uma análise de crédito, tem toda uma análise situacional ali para conseguir avaliar se realmente vale a pena ou não fazer isso. Por meio desta operação, o cliente recebe antecipadamente o seu valor correspondente, transferindo assim o banco seus riscos. Termos utilizados. Aqui não vai mudar muita coisa, tá? Só vai te mudar os termos que a gente está utilizando mesmo. Mas vocês vão ver que, em geral, é muito parecido, tá? Aqui no caixa, a taxa de desconto é um D minúsculo, tá? Que tem mais um detalhe que tem que ser corrigido depois. Isso aqui, se não me engano, foi o próprio corretor que modificou na hora. Valor nominal, nós vamos utilizar aqui, valor da dívida na data de vencimento. Então pense que aqui, em vez de ser o valor futuro, vai ser o valor nominal, perfeito? Ou também pode ser visto como valor inicial, porque é o valor que a gente tem como base para trabalhar dentro da equação. Valor atual, o valor pago com desconto. Então esse aqui é o valor que a pessoa que está vendendo o cheque vai receber pelo cheque. Desconto é a diferença entre o valor nominal e o valor atual, desconto obtido da operação. Períodos aqui vai ser o T, é o número de períodos transcorridos entre a data de desconto até o seu vencimento, denominado período de antecipação, e taxa de desconto, que aqui eu falei que seria um D minúsculo. A taxa de desconto deverá estar indicada na mesma unidade de tempo que o número de períodos T, refere ao prêmio pago para a realização da antecipação. Então isso aqui é muito parecido com aquilo que a gente vê com taxa de juros, tá? Só é aplicado para desconto. E podem ver aqui o que muda um pouco nessa lógica, é que a ideia é o seguinte, como eu tinha falado no começo,
Juros é algo que você tem um valor inicial, você aplica esse dinheiro, empresta para alguém e você recebe uma valorização desse capital ao longo do prazo. O desconto é uma operação inversa. Então parece automaticamente que as fórmulas estão agindo de uma forma inversa. Por exemplo, no caso aqui, o período não é o período que o negócio vai ficar com aquele dinheiro. É o período que vai ser antecipado, que vai ser pago com antecipação, certo? Com antecedência. Então a lógica é um pouquinho inversa, mas em geral as fórmulas são muito parecidas. Nós temos 4 tipos de desconto, como eu tinha falado no início da aula. Então, nós temos os descontos comerciais, simples e composto, e tem o desconto racional, simples e composto também, certo? O racional é o menos utilizado. Tem um slide específico sobre isso aqui, ó. Desconto racional simples e composto. É calculado sobre o valor atual, ou equivalente aos juros produzido pelo valor atual no período correspondente. Ou seja, o desconto por dentro, racional, obtido multiplicando-se o valor atual do título pela taxa de desconto e esse produto pelo prazo decorrer até o vencimento do título. Pode ver que isso aqui é uma descrição bem técnica, que vocês não precisam ter isso aqui, não prestem atenção nisso aqui necessariamente, a ponto de querer decorar ou entender isso aqui, tá? Vejam as fórmulas, nas fórmulas vocês veem as pequenas modificações que houveram, que faz todo sentido na questão da modificação dos valores. Praticamente não é utilizado, tá? Então, desconto racional, ele existe porque é um método de cálculo. No passado, ele provavelmente teve mais brilho, mas hoje em dia não é utilizado. Por que um tipo de desconto é mais utilizado e por que o outro é mais utilizado, não é tão utilizado assim e vice-versa? Por que um é mais atrativo e outro não? Pense que você, como instituição financeira que vai comprar essa dívida, você quer pagar o menor valor possível. Então, você vai utilizar um método de cálculo que seja mais vantajoso para a instituição, certo? Aquele que vai ter o maior desconto no fim das contas, tá bom? Essa é a função, né? O banco quer ganhar dinheiro, então, tipo, ele utiliza aquilo que vai dar mais dinheiro para ele. Desconto comercial simples. É calculado sobre o valor nominal ou equivalente ao juro produzido do valor nominal no período correspondente. É utilizado no Brasil de maneira ampla e generalizada, principalmente nas chamadas operações de desconto e duplicadas de cheques realizados pelo banco. Por que você pode decidir simplesmente modificar e utilizar um ou utilizar outro? Penso que isso aqui pode ser uma espécie de atratividade para alguém que precisa vender a dívida. Você quer vender a tua dívida, você, ao contrário do banco, você quer pagar o menor desconto possível, né? Tipo, você tá entregando um cheque de R$ 1.000, você não quer pagar ali R$ 100, você quer pagar 50, você quer pagar menos. Então você, teoricamente, buscaria o lugar que vai cobrar de você o menor desconto possível, tá bom? Pense e tente ver de maneira diferente aqui o desconto de quando você simplesmente está comprando alguma coisa com desconto. Apesar das imagens aqui serem sugestivas desse tipo de situação, liquidação e afins, esse tipo de caso aqui é uma instituição financeira que está buscando ganhar dinheiro por meio da compra de dívidas, certo? Pela securitização ali. Isso aqui pode acontecer tanto de maneira isolada, até mesmo porque tem fundos de investimento que investem e fazem gestão da sua capitalização ali por meio desse tipo de situação, comprando dívidas em larga escala. Então isso aqui é algo muito importante no mercado financeiro, certo? O mais utilizado é aquele que representa a melhor vantagem diretamente para o banco. Mas se o banco, instituição financeira, quiser criar ali uma estratégia de marketing e tentar utilizar um desconto menos favorável para ele para chamar mais gente para vender dívida, pode fazer também, teoricamente, se seguir todas as regras. Desconto comercial composto, por fora. Assim como o simples é calculado sobre o valor nominal ou equivalente ao juro produzido pelo valor nominal no período correspondente. Praticamente não é utilizado no Brasil e em nenhum lugar do mundo, tendo apenas importância teórica, pois não apresenta muita vantagem para a instituição financeira. Exatamente essa lógica, tá? O banco manda, pode ver que qualquer coisa que acontece no mundo, o banco é sempre menos prejudicado, e nisso aqui, teoricamente, não seria diferente. Então, este aqui, o desconto comercial simples, é o mais utilizado, tá? Qual é o certo? Em teoria, qualquer um pode ser utilizado. O desconto certo é aquele que é negociado e aceito por ambas as partes, embora alguns sejam raramente utilizados, tá bom? O importante realmente aqui é, tipo, ambas as partes estarem cientes daquilo que está descontado, como está descontado, para ninguém sofrer golpe nenhum, ou pelo menos ser enganado de alguma forma, por mais até que não seja a ideia da instituição fazer isso. O importante é começar a ler as letras miúdas e entender como as coisas acontecem. Você lembra que tinha a taxa nominal e a taxa efetiva? A lógica está a pessoa conseguir interpretar corretamente os contratos para não acabar tendo nenhuma surpresa desagradável ali. Agora está a parte que todo mundo ama, certamente. Fórmulas do desconto racional. São todas essas aqui, tá? Vocês vão ver no exercício como exemplo que a gente não vai utilizar, sei lá, a gente vai utilizar 75% do que está aqui. Mas é importante saber que existe, caso em algum momento na vida vocês precisem calcular isso aqui, por N situações, talvez algum de vocês queiram fazer um concurso, obter uma certificação, algo assim, e que talvez tenha que ser obtido de forma manual. Isso é bem difícil, tá? Porque a maior parte dos exames são feitos com calculadora financeira mesmo, calculadora. Mas enfim, se precisar, tá aí. Temos as formas de desconto racional simples e as formas de desconto racional composto. As que a gente vai utilizar efetivamente, tanto no exercício que vocês vão ter que fazer quanto eu vou utilizar aqui na aula, eu vou deixar em evidência ali no próprio exercício, tá bom? E essa aqui
É uma situação que é muito parecida com juros. Desconto igual ao valor nominal menos valor atual. Perfeito? Isso aqui que é o mais importante, que vai ser utilizado ali com bastante frequência, e podem ver que é exata a mesma lógica de juros. Não se desesperem ainda, tá? Esperem só terminar de fazer a explicação ali, daí eu mostro o exercício e vocês vão ver como é simples. Fórmulas para desconto comercial. Tem desconto comercial simples, seria essas duas fórmulas aqui, e tem desconto comercial composto, que seria essas duas fórmulas aqui. Além delas, nós temos essa fórmula aqui de desconto, que é a mesma que está no slide anterior, que é desconto igual ao valor nominal menos valor atual. Vocês podem ver aqui que as fórmulas, elas são basicamente a mesma coisa que vocês viram em juros, não concordam? Você lembra aqui, valor futuro igual ao valor atual vezes a V1, que no caso seria mais nosso período vezes o tempo, tá bom? É basicamente a mesma coisa que juros. Você pode ver que modificou a nomenclatura, e o que, que mudou aqui? A subtração, tá vendo? No outro era mais, aqui vai ser menos. Aqui embaixo é a mesma coisa que os juros compostos. Seria valor futuro igual ao valor atual, vezes 1 menos D, no caso aqui seria a nossa taxa, né? Elevado a T. Aqui tá vendo que também tem a mesma elevação, a estrutura é a mesma, só que aqui nós temos uma pequena subtração, tá bom? O que mudou aqui nesses casos é basicamente a subtração. No slide anterior, o que mudou aqui no caso é que a gente está trabalhando especificamente com a divisão. Tá vendo aqui? Sempre que falava, e a tua divisão sobre o valor nominal e afins, se refere a esse tipo de estrutura aqui. Tá vendo que a estrutura seria a mesma aqui embaixo que nós teríamos em juros simples, e aqui seria a mesma que nós teríamos em juros compostos, seria 1 mais nossa taxa elevada ao tempo, e aqui seria 1 mais nossa taxa vezes o tempo? Seria basicamente a mesma coisa, que nem eu disse. O que mudou aqui foi os nomes utilizados, e o que mudou aqui foi basicamente as letrinhas utilizadas para simbolizar cada variável. Mas, em geral, as fórmulas são muito parecidas, não introduziu nada que mude drasticamente. E aqui no exercício, espero que vocês absorvam isso aqui, entendam isso aqui da mesma forma que eu estou falando agora, que é algo simples e não mudou muita coisa, tá? Que não gere muita confusão. Mas se gerar, estamos aí para resolver. Então, vamos para os exercícios para mostrar para vocês como que se aplica isso aqui. Como eu disse, não é uma coisa que é para ser muito difícil, é trabalhosa, por isso mesmo que só tem uma única questão sendo passada para vocês ali que precisa das 4 resoluções. Exemplo, um título de valor nominal de 35 mil é descontado a 6 meses antes do seu vencimento a taxa de juros de 1,5% ao mês. Qual é o desconto racional simples, racional composto, comercial simples e comercial composto? Aqui estão as fórmulas que nós vamos utilizar, tá? Já vai ter um slide específico com cada uma delas, já dizendo o que exatamente ela é. E aqui nós temos já as nossas outras fórmulas aqui, e tem a fórmula de desconto final que a gente vai utilizar para cada uma delas, tá? Porque aqui está perguntando qual que é o valor de desconto em cada uma delas. Qual que é o desconto, tá? Não qual que é o valor descontado. Então a gente vai ter que aplicar todas as vezes. O que a gente sabe aqui é que nosso valor nominal é 35 mil, que seria o valor que nós teríamos ali que receber no final do período, né? Quando aquele título fosse executado. Nós temos a taxa, que aqui no caso... Deixa eu ver aqui. Aqui tá como I, tá? Mas aqui no caso seria um Dzinho. Essas coisas tudo eu vou corrigir depois, vão ter o slide perfeito em 10 minutos depois que acabar a aula. É 1,5%, que nós dividimos por 100, nós temos 0,15. Nosso tempo seria 6 meses, beleza? Então aqui, fazendo as devidas substituições. Começando com o desconto racional simples. É essa fórmula aqui, tá? E no final a gente vai utilizar as fórmulas de desconto genérico para todos eles. Substituindo aqui na fórmula, nosso valor nominal é 35 mil, nossa taxa de desconto aqui é 0,015, e nosso período é 6, certo? 6 meses. Enfim, como é que fica? É basicamente substituição aqui direta, ficou 35 mil divididos por 1 mais 0,015 vezes 6. Primeira coisa que eu faço, você lembra das regras e ordem de operações? Primeira coisa, eu faço multiplicação. 0,015 vezes 6 dá 0,09. Então fica aqui embaixo, fica 1 mais 0,09. Faço a somatória dos dois, que fica 35 mil divididos por 1,09, que vai dar, fazendo essa divisão aqui, o valor de 32.110,09. Fazendo subtração aqui para obter o desconto, fica 35 mil menos 32.110,09, vai dar aqui um valor de desconto de 2.889,90. Perfeito? Continuando. Desconto racional composto. O que mudou? Você lembra que eu tinha falado que basicamente as bases aqui, elas simbolizavam que a gente via em juros simples e juros compostos. Então aqui nesse caso, é basicamente a mesma base do anterior, só que aqui agora em vez do tempo está multiplicando dentro do parênteses e está levando por fora. Então aqui fica VA igual a 35 mil divididos por 1 mais 0,015 elevado a 6. Faço aqui
Embaixo vai ter 35.000 divididos por 1,015 elevado à sexta. Fazendo essa elevação, eu vou obter 35.000 divididos por 1,093. Fazendo essa divisão, eu obtenho o valor de 32.021,96. Para obter o desconto, mesma coisa, eu faço a subtração do valor que nós tínhamos lá, do valor nominal, que seria o valor final que a gente receberia se esperasse todo o tempo devido, menos o valor com desconto. Então fica aqui o valor de desconto de 2.978,05. Desconto comercial simples é esta fórmula aqui, tá? Para obter o desconto é a mesma coisa. Passando aqueles valores que nós tínhamos agora para essa fórmula aqui. Fica VA igual a 35.000 vezes 1 menos a nossa taxa. Detalhe aqui que quando muda para esse formato aqui, sem divisão, totalmente horizontal, que são casos de desconto comercial, a gente vai ter a subtração aqui dentro e não multiplicação, tá? Cuidado para não confundir isso aqui, porque vocês calcularam juros até o momento, e os juros aqui é uma adição, tá? Então toma cuidado com esse detalhezinho aqui. Então aqui, seguindo mais ou menos a estrutura que seria de juros simples, nós temos aqui uma multiplicação interna. Na linha de baixo, então a gente vai ter VA igual a 35.000 vezes 1 menos 0,09, que é a multiplicação desses dois. Fazendo essa subtração, nós vamos obter 0,91, fica então VA igual a 35.000 vezes 0,91. E aqui embaixo fica, depois dessa multiplicação, VA igual a 31.850. Embaixo eu faço aqui o cálculo de desconto, para essa forma fica 35.000 menos o valor descontado, obtendo aqui um valor de desconto de 3.150. E agora o último cálculo que tem que ser executado nesse exercício, que é o desconto comercial composto. Fica aqui VA igual a 35.000 vezes 1 menos 0,015, agora aqui em vez dessa multiplicação interna, fica, no caso, elevado a 6. Então, primeiro eu faço subtração, tá? Lembrando que aqui também muda o sinal para subtração. Fica 0,985 elevado à sexta. Se eu fizer essa elevação, eu obtenho esse valor de 0,9133, ficando 35.000 vezes 0,9133. O resultado final que nós obtemos aqui vai ser 31.965,79. E, obtendo desconto, assim como foi feito todo o resto, vai ficar 35.000 menos 31.965,79, obtendo o valor de desconto de 3.034,21. Então aqui, final do exercício, ele perguntou qual é a taxa de desconto nacional simples, nacional composto, comercial simples, comercial composto. Então ele pediu basicamente nesse exercício todos os descontos que existem aqui, que foram passados nessa aula, e os resultados respectivos estão aqui, tá bom? Eu coloquei essas siglazinhas aqui, fica mais fácil, nacional simples, nacional composto, comercial simples, comercial composto. E está aqui os respectivos valores, tá bom? Podem ver que não é uma coisa extremamente complicada. É difícil, obviamente, decorar qual dessas é para cada coisa, tá? Mas lembrando, por mais que a gente venha a ter futuramente, digamos, uma avaliação presencial, digamos que isso aqui venha realmente a acontecer, tá? Não tem problema nenhum, porque sempre eu vou entregar o formulário para vocês, em toda a prova vocês vão ter acesso a isso aqui. Na própria prova mesmo, eu vou deixar lá um slide resumido lá embaixo, que vai ter todas as formas que podem ser utilizadas, tá? E nós vamos passar para a revisão, onde isso também vai ser mostrado. Então fiquem tranquilos e não se atenham a decorar qual situação por cada situação. Não se importem realmente em pegar e consultar, não. Essa forma para tal coisa, eu vejo ali no slide e aplico para resolver o exercício. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Ou todas as dúvidas do mundo? Tudo certo? Oi? Tudo certo, professor. Perfeito, assim que é bom. Mas se tiver dúvidas, não tem problema também. Tem alguém aqui que tem alguma dificuldade em entender esse conteúdo? Tá tudo ok? Tudo certo, pessoal? Então, agora é basicamente aplicar isso aqui. Lembrando que foi visto aqui alguns iconezinhos. Eu tenho uma dúvida. Pergunte. Quando que é a semana de prova? Tá, deixa eu só abrir aqui o calendário que eu já te digo. A semana de provas, ela vai ser ali, pelo menos a que tá no calendário, tá? Que a gente teve acesso ali no começo, tudo. Ela seria basicamente na última semana ali de abril. Eu tenho que ver só certinho, porque se não me engano, ela começa na semana do dia 18 e ela termina na última semana de abril, tá? Então, comigo, a prova de vocês seria efetivamente na última semana de abril. Nós vamos ter ainda mais 2 aulas antes da revisão para a prova. Então, a prova vai ser daqui 4 semanas para nós. Tá? Nossa, tá longe, hein? Sim, tá longe. Mas é porque há uma certa discrepância no tamanho dos bimestres nesse semestre. Se eu estava calculando, a gente vai ter o equivalente a 9 aulas, contando com a revisão, no primeiro bimestre, e nós vamos ter 6 aulas no segundo.
Então, o primeiro bimestre ficou bem maior, no fim das contas, assim, se for ver. Pois é, tô vendo mesmo, tá bem Sim. longo. Então, mas isso é bom por um sentido, porque agora vocês talvez sofram um pouco mais, com mais conteúdo na primeira prova, mas a segunda, assim, que é onde muitas pessoas veem mais dificuldade, porque a coisa é mais complexa, tudo, teoricamente vai ter menos conteúdo para ser estudado. Então, acho que vale a pena, no fim das contas. É que demora mais tempo, daí é mais fácil para esquecer. É verdade. Tem isso lá também. Por isso que o equilíbrio é bom, mas enfim, eu acho que pelo menos os caminhos disciplinas vão ter grandes problemas. Espero que não. Vai dar tudo Tá certo. bom, professor. Obrigada. Beleza? Então, gente, se ninguém tiver nenhuma dúvida, vou liberar vocês já para fazerem um exercício, tá? Lembrando que se aguardarem 5 minutos, eu já corrijo os slides aqui no que tiver de discrepância ali, com o que deveria estar aparecendo, e já mando e já posto para vocês baixarem um slide definitivo lá, beleza? O exercício, seguindo o mesmo modelo da aula passada, vai ter alternativas para colocar lá as respostas corretamente. No final, peço para vocês anexarem lá as imagens dos cálculos feitos de maneira manuscrita, ou um documento que decidam fazer, caso prefiram fazer por outro mecanismo digital que seja, qual vocês optarem, tá bom? Então, só não esquecer de anexar os cálculos, porque são fundamentais para poder avaliar como que está o aprendizado de vocês, beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que eu fico à disposição para ajudá-los a resolver os exercícios, até mesmo para conferir, às vezes, tem uma coisa certa, quando quiserem que eu veja ali. Então, me manda mensagem que eu respondo assim que for possível, beleza? Agradeço imensamente novamente a presença de todos. Vou encerrar aqui a gravação.